Três mulheres acordam em uma sala escura, pois algo terrível aconteceu e agora elas estão presas em um único corpo costurado e precisam compartilhar pensamentos para obter a sua vingança. E essa é a história bizarra de Patchwork, de 2015. E eu sou a F, o experimento fracassado. Então pega sua cara à metade e vamos recapitular. Em um laboratório escuro, um homem está conversando com uma mulher, falando que ela é muito bonita e atraente. E seu amigo aparece e pergunta com quem ele estava conversando, porque ali só tinha uma cabeça. E ele volta a trabalhar porque precisavam terminar esse projeto rápido. E ele pega um líquido especial no micro-ondas e injeta em um corpo. Mas como nada acontece, ele sai frustrado. O problema é que logo depois, aquela mão se levanta. Que porra é essa, marreco? E agora vamos para outro ambiente e conhecemos Jennifer, que vai em um bar para comemorar que bateu as metas do trabalho e seu aniversário. E ela pede para quando seus amigos chegarem, o garçom trazer um bolinho para o parabéns e algumas bebidas, porque a noite seria muito louca. E seu namorado aparece e ela acha que ele ficaria para terminarem a noite bem, mas ele diz que precisava participar de algumas reuniões, mas apareceria mais tarde. E ele diz que hoje é dia do bicho pegar e diz que quer aquela lingerie e aquele jeito de olhar. E ela diz que separaria o pó de guaraná e amendoim. Enquanto ela aguarda alguém chegar, um cara aparece e diz que a conhecia. E esse é o Garrett. E eles estudaram juntos, mas Jennifer não quer nem olhar na cara dele e o deixa no vácuo. E seus amigos do trabalho aparecem, mas depois de 5 minutos, eles dizem que precisavam ir para casa, porque amanhã teria muitas reuniões importantes. E o garçom traz um bolinho com uma vela, mas ela fica com cara de merda, vendo outras pessoas no bar comemorando com os amigos. E ela volta para casa e se prepara para acertar o pau no gato, e coloca um vestido parecendo um sashimi de salmão, mas o que ela não esperava, que ela não estava sozinha, e ela leva uma paulada na cabeça. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Jennifer acorda em uma maca fria sem entender nada e começa a escutar vários pensamentos estranhos, como se fossem outras pessoas, e vai andando até encontrar um espelho e seu rosto estava todo costurado com outras partes. E no susto, ela cai no chão e não consegue controlar seu corpo, porque dentro da cabeça daquela coisa ela não estava sozinha, e haviam outras duas mulheres, uma ruiva chamada Madeline e a loira Ellie, e cada uma era responsável por controlar uma parte do corpo, e elas voltam se arrastando para a maca até alguém chegar. Alguns cientistas chegam na sala e o gordo safadinho quer colocar a mão no mamá delas, mas elas aproveitam a brecha para sair correndo. E o cara que montou seu corpo aparece, mas como elas não tinham controle da força, quebram seu pescoço. E elas correm daquele lugar e conseguem pegar um táxi para o mais longe possível dali. E o taxista acha estranho porque ela estava conversando sozinha e percebe que ela não teria dinheiro para pagar e joga ela na rua chamando de cracuda. E ela estava tão esquisita que até o próprio morador de rua estava com nojo dela, e Jennifer tem a ideia de ir para a própria casa, mas no chão estava com uma marca de sangue, e ali com certeza não era seguro, e elas seriam encontradas. E elas começam a testar como usar o corpo de forma eficiente, e elas não sentiam dor e conseguiam compartilhar os pensamentos, e percebem que todas estavam no mesmo bar naquela noite sombria. Jennifer tem outra ideia, e acha que o seu namorado poderia ajudar por conhecer muitas pessoas, e assim que ele atende, ele começa a dizer que ela sumiu por 4 dias e não apareceu no trabalho, e por causa disso queria terminar e desliga na sua cara. E as outras duas dizem que ele é um babaca, e Jennifer agora começa a desconfiar que seja verdade. E elas votam ir para a casa da Ellie porque ela foi capturada fora de casa. E na cabeça delas, as três votam, mas na vida real ela está sozinha votando. E para não causar suspeitas, elas entram pela janela. E o local era um dormitório de faculdade e não poderiam fazer barulho para não chamarem a atenção da sua colega de quarto. E como elas precisavam se conhecer melhor, começam a contar no que eram boas. E uma sabia ginástica, outra era muito estudiosa e a última sabia lutar. Então era uma combinação perfeita. E ao lado de fora, a colega de quarto da Ellie acha que ela é maluca. E agora vamos entender como Ellie foi pega. Ela estava naquele mesmo bar e estava disposta a fazer novos amigos. E só sair dali quando fosse sentar em alguém. E viu um gatinho no meio de várias mulheres e aparece chamando a atenção. Mas o cara nem liga pra ela. E erra seu nome toda hora, mas ela é persistente e consegue sua atenção. E todos começam a beber juntos. E como ela conseguiria o que quer naquela noite,
noite, ela vai no banheiro para retocar a maquiagem, mas quando volta, ele já estava se pegando com outra, e eles ainda deixaram a conta no nome dela. E dois amigos aparecem e dão em cima dela, e essa é a oportunidade que ela precisava. E ela vai para a casa dele, mas no quarto haviam 4 homens e uma câmera, então estava um pouco suspeito. E ela diz que não curtia essas coisas e ela é expulsa. E ela vai pra casa com raiva e, por acaso do destino, ela é atropelada por uma van suspeita. Suspeito! A única pessoa que elas conheciam que poderia ajudar era Garrett, aquele que tentou puxar assunto. E ele estava estudando medicina, então elas aparecem na casa com o rosto enfaixado, quase o sequestrando. E diz que mostraria o rosto, mas ele não pode falar nada. E dali eles saem para comer, mas como cada uma gostava de uma coisa, então elas começam a misturar vários pratos de comida. E Garrett diz que nada na medicina moderna poderia explicar o que estava acontecendo com elas. E a única chance seria em um hospital, mas elas não querem porque é perigoso. E se elas forem pegas pelo governo, seria o fim. Elas saem do restaurante, no caminho passam em frente a um motel e vem o namorado da Jennifer se pegando com uma mocreia. E depois de 5 minutos da brincadeira, ela sai e diz que precisava ir embora para trabalhar. E larga a mulher ali. O problema é que hoje não é seu dia, e Jennifer estava dentro do carro e ele dá uma falecida de leve. E galera, se uma mulher é capaz de fazer várias coisas na raiva, imagina 3 mulheres dentro de um corpo só. Dali, elas voltam para a casa da Jennifer e precisam descobrir quem fez aquilo e como reverter. Mas antes era preciso arrumar a aparência para não chamarem tanta atenção. E agora vamos ver como Madeline foi pega. E ela estava naquele mesmo bar, naquela mesma noite, e aqueles 2 caras foram falar com ela, mas ela ignorou. E um outro aparece oferecendo uma bebida e diz que era famoso porque ele era um grande modelo de mãos. E Madeline é um pouco esquisita e pergunta se ele quer ir para outro lugar e ele aceita. O problema é que vemos que algo está errado, porque ela está em casa e na verdade ela usa peruca, e dentro da sua geladeira estava cheio de partes humanas cortadas e aquele cara estava no porão amarrado. Então na verdade ela não é coisa boa, mas esse também não foi seu dia porque alguém estava na sua casa. Se foda. Agora é o momento da vingança e elas vão atrás de todos os homens que falaram à noite para descobrir quem foi o responsável. E o primeiro é o que deixou Ellie no vácuo e ele apanha sem nem ver de onde veio a porrada. O problema é que não foi ele. Então elas vão até a fraternidade e aqueles caras estavam mais uma vez tentando convencer uma jovem inocente a fazer a brincadeira com vários caras vendo e gravando. E na raiva, ela invade o local e começa a acabar com vários jovens merdeiros bêbados. E quando vai confrontar, ele consegue provar que não foi ele. Mas como elas estavam com raiva, pelo menos Ellie conseguiu se vingar e quebrou as gravações. Saindo dali, elas percebem que uma van estava as seguindo a noite toda. Elas decidem ir pra cima e enfrentam aqueles cientistas do início. E os dois não tiveram nenhuma chance porque elas não sentiam nada. Mas elas conseguiram uma informação importante sobre o experimento. E elas voltam na casa do Garrett porque ele é o único confiável. E ele ajuda a costurar o corpo que estava todo quebrado. Elas começam a olhar pra ele com maldade, porque ele estava sendo um cara muito legal. E os dois começam a se pegar nervoso até desmontar o boneco. E no dia seguinte, Garrett pede pra ver os documentos que elas encontraram e percebe que era algo muito grande e decide colocar fogo, porque ele começou a gostar delas e não quer que elas voltem, porque todas juntas estavam perfeitas. E pra ele não perturbar e ficar seguro, ela o prende na cama e diz que logo voltaria. E agora vamos entender o que estava acontecendo, e vemos que Madeline não é o que pensávamos, pois ela vai até uma clínica de estética porque não estava gostando da sua aparência, e ali ela conhece aqueles cientistas e eles prometem um corpo perfeito, mas ela precisa encontrar de onde tirar as peças, e vemos que na verdade ela que escolheu a Jennifer e a Ellie, e o procedimento começou. Trairagem! Elas entram no laboratório e começam a quebrar tudo, e o cientista principal pergunta se ela estava gostando do trabalho, e ele não entende porque ela estava atacando seus funcionários, e ela diz que nem tudo funcionou bem porque a mente das 3 estavam no mesmo lugar. E Madeline pede para não matarem ele para que ele possa terminar o procedimento e ficar perfeita, e as 3 começam a brigar porque não querem viver com as outras ali, e o cientista diz que tinha uma surpresa e ativa seus outros experimentos
portas e vários corpos se levantam e elas são pegas, e dessa vez ele terminaria sua obra perfeita. Garrett consegue se soltar e sente que elas estavam em perigo e chega no local e diz que estava atrás de um procedimento porque não estava feliz com o próprio corpo. O problema é que ele diz que não tinha família e era solteiro, então ele acaba caindo no golpe tentando ajudar. Quando o cirurgião chega com o corpo do Garrett, tudo estava destruído porque elas conseguiram se soltar e ele pega uma arma para acabar com elas, e Garrett pula na frente e acaba falecendo. Então, para acabar com aquilo, elas seguram Madeline na mente delas e usam uma furadeira para deixá-la inconsciente. E agora elas precisam salvar o Garrett e pouparia o cientista se ele fizesse esse trabalho. E termina com Garrett reanimado com vários pedaços costurados. E galera, esse filme tem uma qualidade diferenciada. Então, se você ainda não encontrou a sua cara metade, deixa sua curtida e comenta para engajarmos. E dessa vez, vamos enviar para as amigas carentes, porque quem sabe não é solução para elas. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!